E aí, pessoal, solta o som no ar, agora em novo dia e horário para você aí de casa. Eu sou Breno Saad e no programa de hoje vamos conversar com uma artista que é super talentosa. É cantora, multi-instrumentista, compositora, produtora musical e muito mais. Gabriela Terra. Gabriela Terra nasceu em Colatina, aqui no estado, e a música já está presente em sua vida desde pequena, com influência de seus pais, que deram seu primeiro instrumento por volta de seus 9 anos de idade, e desde então não parou mais. Tem como formação a filosofia, mas não aguentou ficar longe da música e acabou voltando, lançando o projeto musical My Medical Glowing Lens, que surgiu após uma experiência de estado alterado e abusa do psicodélico e da experimentação, e foi em 2017 que ela trouxe o primeiro álbum do projeto, intitulado Cosmos. Eu sou Gabriela Terra. Eu sou produtora musical, já produzo na My Medical Glowing Lens, que é a minha banda, há 8, 9 anos. Eu sou de Colatina, sou capixaba. E prazer muito grande estar aqui, muito obrigada. Eu tive contato com música desde pequena, desde da barriga da minha mãe, assim. Meu pai, ele é musicista. E a minha mãe, ela gosta muito de música também, acaba cantando o tempo todo, assim, ela é muito cantora. E então eu tive esse contato desde pequenininha, sabe? Aí quando eu tinha uns 8, 9 anos mais ou menos, eu ganhei uma gaita do meu pai. E desde lá eu não me lembro de ter parado de tocar instrumento, assim, eu toquei um pouco de gaita, depois flauta, depois piano, teclado. Aí quando eu descobri o violão foi quando, tipo, eu gostei mesmo, assim, de me dedicar muito, sabe? Sem parar, assim. E quando eu descobri a guitarra foi melhor ainda, assim, eu queria tocar o dia inteiro, sabe? E aí fui ficando mais velha, acabei indo pra filosofia, porque o mercado musical é muito difícil, amigos, família incentivando a procurar uma profissão que dê uma estabilidade financeira melhor, né? Acabei indo fazer filosofia, fiz até o mestrado. Mas não aguentei ficar longe da música, acabei voltando e aí fundei a My Medical Glowing Lens, que é esse projeto que eu assino com esse nome, só que as produções musicais são minhas, né? Então eu não queria assinar com o meu nome próprio, acabei inventando esse nome. Esse nome ele surgiu de uma experiência de estado alterado que eu tive. É como se a realidade ela fosse toda uma coisa só, eu não conseguia mais separar os meus sentidos. E eu achei muito interessante ter essa sensação e eu quis dar um nome para isso que representasse, dar um nome para algo que representasse essa sensação, né? Como se eu usasse a minha banda, meu projeto, né? Como se ele fosse uma lente que eu pudesse vestir, um aparato que eu pudesse vestir, eu pudesse olhar a realidade dessa maneira mais una e não tão separada por 5 sentidos, sabe? O rock psicodélico ele já tem a ver com estados alterados da mente, né? Mas o rock psicodélico ele é um termo que ficou muito desgastado por causa de bandas da década de 60, 70, que eu adoro, né? Bandas dessa época, do estilo de rock psicodélico. Mas as bandas estavam meio que copiando, assim, essas bandas do passado, sabe? Fazendo quase que uma cópia, sabe? Não sei. Eu achei que o termo ficou muito gasto, e aí eu comecei a usar outros termos, como pop místico, pop lisérgico, prog pop, que na verdade tem influência tanto do pop mesmo, né? Eu ouço muito pop, tem influência do prog rock, do rock psicodélico e da tropicália brasileira, né? O que eu tento trazer assim com a música é essa coisa mágica mesmo que existe na capacidade que você tem de arranjar as coisas e levar as pessoas para um outro plano mesmo. Às vezes, quando a gente está ouvindo música, a gente parece que está em outro lugar, né? Quando a gente fecha o olho assim, nossa, parece que a gente vai parar em outro lugar. E a gente não precisa de usar nenhuma substância, a gente não precisa de nada, a gente só precisa da própria música. E as referências que eu trago são artistas que mexem com isso, né? Que mexem com esse encantamento, assim. Aí eu uso técnicas de mixagem, né? Técnicas de masterização para conseguir fazer isso ficar
mais visível, conseguir criar esse ambiente sonoro de uma maneira que realmente transporte a pessoa para um outro lugar, né? Da sua mente, ou então esse espaço sonoro, né? Que a gente consegue criar a partir da mixagem com a panorâmica, direita e esquerda, frequências graves e agudas que causam sensações no corpo, né? Minha busca sempre foi essa, assim. E aí as referências para isso são inúmeras, assim. Eu poderia citar, sei lá, artistas do pop que fazem aqueles, sei lá, a Rihanna, por exemplo, uma grande influência, sabe? Ela sempre faz shows gigantescos que consegue capturar a atenção das pessoas de uma maneira muito cabulosa, assim. Mas ao mesmo tempo, esse no Super Bowl, por exemplo, foi super minimalista, né? E ela é uma grande influência, assim, nesse sentido. Que ao mesmo tempo que ela traz, ela busca essa magia do pop, né? Da apresentação do pop ali, de toda aquela envolvência, aquele super espetáculo, né? Ela também usa de coisas ideológicas, né? Defende as ideias dela, é muito verdadeira. Eu acho que eu busco muito isso, assim, sabe? Então, as influências que eu tenho são pessoas reais, assim, tipo, talvez a maior delas seja o Jimi Hendrix, né? Porque o Jimi, se você vê entrevista com ele, você vê o quanto que ele é verdadeiro, assim, o quanto que ele é a pessoa que ele é mesmo, né? Eu gosto muito de improvisar também, né? Eu acho que os elementos que eu mais gosto da música é a batida, né? Eu me ligo muito à batida, que tem influência muito do funk, do pop. Assim, eu também gosto tanto da parada melódica, bem construída, bem arranjada, mas também gosto daquelas partes de improviso que só tem barulho, que você organiza, você constrói o arranjo a partir dos barulhos que você faz, né? E aí, sei lá, a minha influência maior na My Magical, assim, foi o Kevin Parker, né? Foi por causa dele que eu resolvi ser produtora. Então ele com certeza é uma grande influência. Tem a Melody Prochet também, que ela assina como Melody's Echo Chamber, que também é uma grande influência, ela também é produtora, produz as próprias músicas, né? Acho que... Nossa, são muitas assim, se você for olhar, por exemplo, na parte mais fora da música, né? Tem o Hermann Hesse, que é um autor que me influenciou muito nos conceitos dos discos, assim. O Lobo da Steppe e o Siddhartha são dois livros que influenciaram muito o Cosmos, por exemplo, que é o disco que eu escrevi. Então, são muitas influências. Sei lá, Pink Floyd, que é mais psicodélico, assim, o Sonic Youth, que é mais noise rock, né? Eu gosto muito de artes visuais, né? Tanto artes plásticas quanto cinema, ou que misturam, né? Quadrinho. Gosto de verdade, assim, sou completamente apaixonada. E é muito difícil, é o que você falou, é muito difícil você representar algo tão abstrato em imagens, né? Como é que você vai fazer? Então, assim, o método que eu consegui para ficar mais próximo, por exemplo, o clipe de Raio de Sol, que é de colagens, né? São com fotocolagens, e aí vai criando movimentos. Ou então, utilizar de computação gráfica, né? 3D e efeitos. E coisas que deixem, que consigam trazer isso que a música traz, só que em forma de imagem. E uma coisa que acontece muito comigo, eu sonho de maneira muito real. Space Woods, ele veio de um sonho. Um sonho que eu estava abraçada, eu era do tamanho da Terra, eu estava abraçada com a Terra. E eu estava girando junto com ela, como se eu fosse parte dela, e eu me soltei. E aí eu fui lançada nos confins do espaço sideral e eu não conseguia sentir nada me atraindo, nem gravidade, nem outro corpo celeste, nada me atraindo. Então eu cheguei num ponto assim da minha mente que eu consegui ficar desgarrada de tudo, sabe? E aí eu contei para um amigo, que é o Gustavo Senna, que é o diretor desse videoclipe, e ele se interessou muito, ele falou, cara, isso já é um roteiro praticamente pronto, por que a gente não escreve? E a gente escreveu, a gente conseguiu o edital e a gente conseguiu concretizar. E agora a gente está fazendo outro. O Gustavo também está participando, só que na verdade quem está dirigindo dessa vez é o Alexandre, que é o Xande, o Alexandre Barcelos. E eu tô louco para lançar. É uma música inédita e tem todo esse lance de tecnologia e todas essas coisas
só que bem diferente do Space Woods. Olha, o Space Woods foi muito pensado pela Mirella, que foi a produtora e foi assistente de direção. Ela e Gustavo, assim, né? Mas ela que foi a pessoa que conseguiu idealizar o que a gente precisava de fazer para conseguir concretizar dentro da verba que a gente tinha, sabe? E aí a gente fez 3 locações. Uma delas foi em Januária, que é uma cidade de Minas, que tem as cavernas do Peruaçu. A gente queria muito filmar em uma caverna, que a gente achou que isso representaria algo muito forte para o videoclipe. A gente não queria filmar isso em estúdio apenas, a gente queria conhecer algum lugar. Então a gente fez uma viagem, uma equipe reduzida, no carro da Mirella, ela dirigindo. A gente foi até as cavernas do Peruaçu, aí passamos lá 2 dias, alugamos uma casa, passamos 2 dias lá, filmando, tipo, trabalhando, sei lá, 12 horas por dia, sabe? E aí teve essa locação, a outra locação foi em Viana e a outra locação foi no centro de Vitória, que foi ali na Má Companhia.
Gabriela Terra aqui no Solto Som, e agora a gente faz um intervalo bem rápido e volta já. Segura aí. Estamos de volta e no Solto Som de hoje recebemos Gabriela Terra, a artista capixaba que está aqui com a gente contando da sua carreira, do seu projeto musical My Magical Glowing Lens, e agora vai contar pra gente como foi a produção do álbum Cosmos, como é o cenário capixaba e de seus novos projetos. Bora conferir? O Cosmos foi o seguinte, eu estava querendo gravar ele já há muito tempo, muito antes de eu montar qualquer banda. Eu tinha feito meu EP, né, o primeiro EP que eu gravei sozinha, e esse segundo disco eu estava já fazendo as demos dele, estava pensando no conceito, já tinha um nome. E aí surgiu a oportunidade da gente fazer uma turnê com a Ventre, que é uma banda do Rio de Janeiro. E aí eu juntei uma banda pra gente fazer essa turnê. E com essa turnê que a gente fez, que foi uma turnê longa, eu decidi que eu gostaria de gravar esse disco com banda. E aí eu convidei os meus comparsas da época pra gente gravar. E aí 2 deles moravam próximos ali da Casa Verde, né? Que foi onde a gente gravou. A gente tinha um estúdio de ensaio da Subtrópico. A gente pegou equipamento emprestado com várias pessoas, colocamos colchões, tratamos um pouco a sala, né? Pra gente conseguir gravar ali. E eu fiquei morando ali na Casa Verde durante 2, 3 meses. E a gente gravou esse disco mais ou menos, acho que uns 2, 3 meses, foi isso mesmo. Aí a banda que gravou esse disco comigo era o Paoli, Henrique Paoli na bateria, o Gil Melo no baixo e o Pedro Muscardi no sintetizador. É complicado demais, sabe? Porque eu vim de Colatina. Colatina é muito interior. E aqui já é meio interiorano, né? Mesmo sendo capital, porque tem pouca gente aqui, tem 300 mil habitantes, né? É difícil essa relação interior-capital, sabe? A galera da capital sempre se acha melhor do que a gente. É uma coisa estranha. Eles boicotam a gente, não vão lá tocar, a gente que sempre tem que vir aqui. Então, assim, é uma luta não só da gente, mas quanto uma luta política também, né? A maior verba de cultura vem para a capital. E muitas vezes essa verba é muito injustamente distribuída para os interiores, né? Então, assim, a minha relação com Vitória é de amor e ódio, sabe? Porque essa cidade me deu tudo, né? Tipo assim, eu consegui banda, pessoas que me apoiassem, público. Então eu sou extremamente grata a esse local, a cena principalmente do centro de Vitória. Eu sou apaixonada pelo centro de Vitória, sabe? E eu acho que o capixaba vitoriano, de Vitorinha, né, que vocês costumam dizer Vitorinha, ele é muito paneleiro,
de fechar a panela. Porque você criar redes e fazer amizades é uma coisa maravilhosa, isso é extremamente necessário no mercado musical. Você tem que ter os seus contatos. Por mais que não seja seu amigo, você tem que ter aquele contato aqui, aquele contato ali. É um trabalho como todo outro. Só que quando você cria uma panela e você fecha essa panela, não deixa ninguém entrar, e você pega todos os privilégios sociais de uma sociedade que já privilegia as bandas que estão na capital, e se você é branco, então pior ainda, você vai ser mais privilegiado. Você pega todos esses privilégios e você acumula nessa panela, sabe, para atrapalhar outras pessoas. E aí eu já vi isso acontecendo muito aqui, muito. Então, eu tenho meu pé atrás, sabe? Foi esse um dos motivos de eu ter voltado para Colatina, de eu querer ter ido para Recife. Eu acho que uma das principais dificuldades que eu passei aqui em Vitória foi porque eu sou mulher. Mas não só porque eu sou mulher, porque eu sou mulher em posição de liderança, né? Se eu fosse uma mulher backing vocal, se eu fosse uma mulher, sei lá, fazendo qualquer função que é normal socialmente para uma mulher fazer, as pessoas não iriam implicar comigo. Mas como eu sou produtora e eu lidero o meu projeto, e eu falo o que vai entrar nesse arranjo, o que não vai, às vezes o instrumentista faz uma coisa e eu não gosto, e eu vou tirar essa coisa. É o meu projeto, e eu nunca menti sobre isso, eu sempre falei, é o meu projeto. E aí as pessoas se sentem ofendidas, sabe? O ego, machuca o ego. É todo um processo também que eu acho que eu, enquanto produtora, vou evoluindo também, para saber como liderar de uma maneira que não vai ferir tanto o ego da pessoa. Mas acho que o capixaba ele tem um pouco que entender, assim, e eu não estou me excluindo disso, quando eu falo, dessa vez eu estou falando capixaba no geral, assim, tem que entender um pouco que não é se comparando com os outros e disputando dessa forma desigual que a gente vai conseguir criar alguma coisa massa no nosso estado, sabe? Falta muito companheirismo, falta muita noção de mercado também, noção mercadológica, noção humanitária também de caráter, sabe? Às vezes você vê que a pessoa está montando uma banda, aí você vai e pega as mesmas pessoas que essa pessoa está montando uma banda e monta uma banda para você, sendo que você é um artista muito mais antigo, tem muito mais público. Aí você toma a banda da pessoa, sabe? E essas coisas acontecem. E com relação a ser mulher, né, nessa posição de liderança é muito complicado, porque os homens não conseguem enxergar a gente numa posição de liderança sem ficar com inveja. Não entendo por que isso acontece. Aliás, entendo, mas assim, poxa, já era pra gente ter vencido isso, né? Eu acho que a gente tem uma mente muito criativa, porque a gente tem um útero, né? Isso muda tudo no nosso corpo. A gente tem a capacidade de criar um ser. A gente não tem só capacidade de criar música, arte, a gente tem capacidade de criar um ser dentro da gente. Então isso traz para nós uma mentalidade de cuidado, de afeto, de planejar as coisas, sabe? Que é muito, tipo assim, detalhista, né? Então, quando a gente tinha a My Magical, com essa banda fixa, né? Quando a gente gravou o Cosmos, os meninos queriam muito que a gente transformasse isso numa banda. E eu queria muito também, porque o meu sonho é ter banda. Só que eu não quis. Eu não quis, sabe por quê? Porque eu ficava sobrecarregada. Eles queriam fazer só a parte legal, a parte chata. Quem fazia era eu, sacou? E aí eu não quis. Eu falei, não, se for dessa maneira eu não quero. Para mais uma vez seguir mais um padrão machista no mercado musical brasileiro? Não, prefiro ficar desconhecida do que seguir novamente esse padrão, sabe? E a parte que é legal de ser mulher, que é a parte que eu acho mais massa de falar, é essa que eu falei, né? Normalmente, os homens eles estão acostumados com o quê? Divide tarefa, faz tudo rápido, tudo foco, tá, pá, faz. A gente que é mulher não, a gente é mais detalhista, a gente vai em ciclos, né? A gente é ligada com a lua, a gente tem o ciclo menstrual. Então, assim, cada ciclo que a gente perpassa nesse ciclo lunar, a gente já tem ideias diferentes, a gente quer mudar o que a gente fez, sabe? A gente é super exigente.
e super verdadeira também. Às vezes os homens eles guardam todos os sentimentos dentro de si, a gente não, a gente fala mesmo, né? E às vezes fala até o que não pode. Mas enfim, a gente também não tem nossos defeitos, né? Claro. Em breve eu vou lançar um videoclipe, uma música chamada Sobrevoar. Ele tá no segundo corte já, a música já está composta, então fiquem atentos, que logo a gente vai ter música inédita da My Magical. Vocês sabem como me encontrar na internet, no Facebook, no Twitter. Só digitar My Magical Glowing Lens que encontra. Se você não souber inglês e quiser me achar mesmo assim, você procura Gabriela Terra, com 3 R's, no Instagram. Eu criei esse perfil para as pessoas que não conseguem achar o perfil da banda conseguir achar esse Gabriela Terra, né? É só entrar lá, eu respondo por lá também. Respondo por DM, não sou artista que fica dando vácuo. Respondo tudo, todas as mensagens. Acho que assim, o que eu mais gostaria hoje em dia de divulgar é a oficina que eu dou. Eu dou uma oficina de produção musical caseira. Nessa oficina de produção musical caseira, a gente aprende como fazer música com altíssima qualidade de dentro da nossa casa, lançando também de dentro de casa. E essa oficina ela pode ser contratada, ela está acontecendo, ela sempre acontece, né? E ela é um dos projetos que eu vejo que tem gerado mais retorno, assim, para tanto questão de divulgação e para contribuição social, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo pode gravar, e aí as pessoas começam a gravar em casa e saber que não precisa de um estúdio caro, não precisa de ter tanta grana, não precisa ter uma costa quente, não precisa nascer branco para ser rockstar, né? Os meus agradecimentos, eles vão para as minhas amizades, né? As pessoas que sempre acreditaram em mim, mesmo quando a minha família não acreditava. E essas pessoas acreditaram, elas sabem quem são. Um agradecimento vai para elas. Agradeço muito a minha família, né? Meu pai que me ensinou tudo que eu precisava para ser uma grande música, né? Por mais que ele seja um homem, ele seja machista, ele me ensinou tudo que eu precisava, sabe? Tudo que eu pedia para ele, ele me ensinava. Então, pai, muito obrigada por você ser esse homem maravilhoso que me tornou uma mulher muito diferenciada, porque você é um cara diferenciado. Agradeço muito a minha mãe, porque sem ela eu não seria musicista hoje de jeito nenhum. Porque ela, mesmo não acreditando que eu fosse conseguir, ela me apoiava. E hoje ela acredita. E eu quero agradecer também aos meus amigos de Colatina. Ao Bandolim, ao RD, da Silva, Evelyn, que são as pessoas que estão comigo hoje, sabe? Que estão próximas. E que são as pessoas que estão me fazendo acreditar novamente que é possível a gente começar tudo de novo e fazer dar certo. Muito obrigado, Gabriela, pela entrevista e vamos ficar aqui ansiosos aguardando seu novo álbum. E o Solta o Som de hoje fica por aqui. Se você tem um clipe, um projeto musical legal e quer aparecer aqui no nosso programa, é só acessar o site rtv.es.gov.br, clicar no banner do Solta o Som e se inscrever. Nos vemos na próxima semana. Até lá!